Estamos de volta, daqui a pouquinho dicas de arte, pintura decorativa na madeira com Cléo Squarize, passo a passo em feltro, uma corujinha muito linda, mas agora a gente continua a falar aí sobre saúde da mulher, especialmente para as gestantes, com a nossa querida Juliane Lotufo, ginecologista, que todo mês faz check-in aqui no nosso cantinho de bate-papo. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença, viu, também, doutora? Tati. Doutora, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre a questão da alimentação, né, das gestantes, os cuidados em relação a algumas vacinas, repelentes. E aí teve uma gravidinha que participou pelas redes sociais, orientações em relação à viagem de avião. Tem alguma dica ou, de repente, alguma proibição nesse sentido, doutora? Isso é uma dúvida frequente das gestantes, elas podem viajar de avião. Por causa da altitude, né? Isso, mas olha, na verdade, elas podem viajar, mas existem as fases. Porque não é só isso. De repente você tem uma cólica, você passa mal, você tem um vômito dentro do avião e às vezes você, para ser socorrida dentro do avião até chegar. Então o que a gente pede? E algumas companhias aéreas também não querem que as gestantes viajem a partir de 28 semanas, que é o início do 7º mês e é onde existe o maior risco de parto prematuro, né? Então o que a gente pede? No primeiro trimestre, 8 semanas, 9 semanas, 10 semanas, até 11 semanas, a pessoa evitar de viajar. Porque é o começo onde tem os riscos, né? Principalmente quando é a primeira gestação, que você não sabe como a pessoa vai reagir. Só te interromper um pouquinho, doutora. Então, na verdade, nesses primeiros 3 meses, o ideal é não praticar atividade física intensa. Isso. É não fazer viagens de avião. Aí ou mesmo de carro, viagens longas, não, né? Viagens curtas de carro, tudo bem. Viagens longas, não. Por quê? Porque fica muito tempo sentada. E a gestante, no começo, ela vai muito ao banheiro. Ela não pode estar parando para ir fazer xixi. A grávida, a diurese é assim, toda hora no banheiro. O útero está crescendo, está comprimindo a bexiga e ela vai toda hora. Então, imagina você numa viagem longa de carro, que você não pode ir em qualquer banheiro para não ter risco de pegar uma infecção urinária, entendeu? Então, a gente pede para não viajar. Agora, com relação ao avião, não existe uma coisa muito séria, mas porque depende da fase da gestação, os riscos mesmo de um parto prematuro e você vai ser socorrida como, né? Mas a gente pede assim, para depois pode viajar, o pessoal gosta muito de sair para comprar enxoval fora, a gente pede para tomar um antiemético, para não ter náusea, não ter vômito, né? E o antiemético, né, dá muito sono, então se elas tomam antes, elas até dormem na viagem. Mas o ideal, então, quem for viajar de avião, precisa viajar a trabalho ou vai fazer o enxoval fora, tem que ser o ideal entre é esperar os 13 3 primeiros semanas meses, até 27 semanas, no máximo. Completou 7 meses de gravidez, não pode viajar? Não viajar. O ideal é não viajar. Perfeito. Doutora, a gente sabe, né, muitas mães em casa já ouviram diversas vezes familiares falando, médicos falando, a própria mídia divulgando, cigarro, bebida alcoólica, nem pensar. Isso. Infelizmente, a gente ainda vê algumas grávidas ou consumindo álcool ou fumando. E aí também eu queria aproveitar as outras restrições nesse sentido. Por exemplo, o café, as pessoas têm muita dúvida. O café a gente pede para a gestante não tomar, ou se tomar, tomar o descafeinado. Existem trabalhos, inclusive tem um trabalho da Suécia, que eles conseguiram mostrar que o café, dependendo da quantidade que você toma, pode interferir no crescimento do bebê. Então, tem bebês que nascem com menor peso devido ao uso do café. E tem mulheres que têm contrações, tem mulheres que ficam mais agitadas, né? Que a cafeína é um estimulante. Agora a pessoa tomou um café, de repente tomou um café com leite uma vez ou outra, isso não vai provocar nada. O problema é que tem pessoas que têm a rotina de tomar café todo dia, mais de uma vez por dia. Então a gente pede para não tomar mesmo. E uma outra coisa em termos de álcool e cigarro, a gente sabe também que provoca problemas no feto, né? Principalmente o cigarro, calcificação placentária, aí o oxigênio não passa para o neném, os nutrientes não passam para o bebê e o bebê nasce mais magrinho. E o álcool e o cigarro, a gente sabe que até fora da gestação faz mal para todo mundo, mas na gestação principalmente. Algumas pessoas não conseguem parar de fumar. Aquelas que não conseguem, a gente pede para elas reduzirem. Se elas conseguirem reduzir 1 ou 2 cigarros
Não quer dizer que não vai acontecer nada, mas pelo menos diminui a chance de acontecer. Além do café, tem alguma outra bebida, doutora, que é legal Refrigerante, evitar? refrigerante, adoçantes, principalmente com aspartames, tem algumas doenças relacionadas ao aspartames. O refrigerante também pode provocar alteração de peso do bebê. E uma outra coisa, são duas doenças assim que a gente teme na gestação. Uma está relacionada com açúcar, outra pode estar relacionada com sal, que é a hipertensão, né, a pressão alta na gestação, e diabetes gestacional, que está muito relacionada com a alimentação. Então, uma grávida, ela deve se alimentar a cada 2 horas e meia. Se ela fica mais de que 3 horas sem comer, ela pode ter queda de açúcar, fazer hipoglicemia. E todo hipoglicêmico é um diabético em potencial. Então, não é para exagerar em doce, né? Elaine mandou uma pergunta bem curiosa. Elaine, um beijo para você, viu, de Curitiba. Alô, Paraná, beijo para todos vocês. A Elaine quer saber se ela pode pintar o cabelo. Ela disse que está grávida, completou 5 meses. Muita saúde, viu, para você e para o seu filho. Aquela não falou se é menino ou menina, de qualquer maneira, que nasça com muita saúde, viu? Que ele traga muito amor, muita coisa boa para sua família. Elaine quer pintar cabelo, pode? Com 5 meses ela já pode pintar o cabelo. A gente preconiza para elas tintura de cabelo, qualquer tipo de tintura, a partir de 16 semanas. É início do 4º mês. A gente não sabe muito sobre as tinturas. Então, como no primeiro trimestre é o mês de formação, os 3 meses de formação do bebê, a gente preconiza não pintar. A partir do 4º mês pode pintar, mas a gente prefere até que sejam tonalizantes, entendeu? Ou usar aquelas toucas que não deixam pegar muito no couro cabeludo, mas com 5 meses ela pode pintar, sim. Doutora, muitas gravidinhas, né, sentem diversos desconfortos em relação à azia, a enjoo. E aí elas estão perguntando se tem alguma dica para acabar com isso. Dá para a gente diminuir? E de fato, né, gente, incomoda bastante. Azia, enjoo, tem várias perguntinhas, mas para diminuir esse desconforto, tem uma das coisas que a gente pede é comer de pouquinho, várias vezes ao dia. Então, você não sentar, tipo, vou almoçar, não comer bastante. Então, come um pouco, depois faz um lanchinho e quando acorda pela manhã, antes de escovar o dente, então você sempre deixa um pacotinho de bolacha, pode ser bolacha, água e sal, e aí você come umas 2 bolachinhas, aí depois você senta e levanta, aí depois você vai escovar o dente. Isso diminui o enjoo matinal. Verdade, é verdade. Interessante. Repete pra gente essa orientação, doutora. De manhã acordou. De manhã, antes de levantar, já deixa um pacote, vai dormir, deixa um pacotinho de bolacha, água e sal. Não é para comer o pacote, hein, gente? Comer 2 bolachinhas, né? Aí senta na cama, respira e aí vai pro banheiro, escova o dente. Mas antes tem que comer essas bolachinhas, isso diminui o enjoo, né? E a azia, principalmente no final da gestação, a grávida ela tem muito refluxo, porque o abdômen está volumoso, comprime o estômago, comprime o diafragma. Então, assim, você não pode comer e deitar, ou após o jantar comer e deitar, porque a digestão já se faz mais lenta, então a gente pede, olha, come, anda um pouquinho, ou fica um tempo sentada, não deite logo depois que se alimentar. Por causa do refluxo que pode acontecer, isso dá muita azia. Perfeito. Quero agradecer todas as participações que chegaram, vocês sempre muito queridas, viu? E olha, doutora, antes da gente finalizar, uma curiosidade. Antes de eu me despedir, por favor. Diga. Por que grávida sente tanto sono? Eu tenho essa curiosidade, com certeza as grávidas que nos acompanham em casa também. Mas isso Minha tem irmã um sofreu porquê. muito, gente, nas 2 gestações. É muito sono, uma preguiça. Isso tem um porquê. Por quê? A gente tem uma glândula, né, a tireoide, e na gestação essa glândula é muito requisitada. E ela que produz esse sono na gestante, né? Então, por exemplo, principalmente as pessoas que têm problema de tireoide, elas têm mais sono ainda. Então é do entendeu? corpo mesmo, é do algo corpo, fisiológico. É da glândula, a glândula produz, trabalha mais durante a gestação e elas têm mais sono. Existe uma alteraçãozinha na tireoide durante a gestação. Eu consigo diminuir esse sono ou não, doutora? Eu vou ter Não, a gente fala que a grávida tem que dormir. O sono é fundamental para a gestante, né, e para o bebê. E principalmente, se for dormir, quando ela está a partir dos 5 meses e meio, 6 meses, deitar do lado esquerdo. Porque deitada do lado esquerdo, o neném é melhor nutrido, a pressão da gestante não cai, porque o útero está grande.
Se ela deita de barriga para cima ou deita para o lado direito, diminui o fluxo sanguíneo, o aporte sanguíneo para o coração da grávida e para o neném. Atenção? Então, a grávida, principalmente depois dos 5 meses de 5 meses e meio que o útero cresceu, dormir lado esquerdo. Virado lado esquerdo. Lado esquerdo, é. Lado direito e barriga para cima, não. Pode perceber, ficou de barriga para cima, o neném começa a mexer, começa a ficar agitado, porque ele está respirando com dificuldade. Que bom. Doutora, que nossa entrevista rendeu muito. Adorei todas essas dicas. Obrigada, viu, amor? Bom restinho de mês. Janeiro já está acabando. Fevereiro estamos aí de novo. Em fevereiro eu te espero. Amém. É mais um bate-papo esclarecedor. Até lá. E cheio de curiosidades. Sim, obrigada, doutora, pelo carinho nada. de sempre. Eu vou fazer mais um intervalo rapidinho, tempo de tomar aquele copo d'água e na sequência a gente volta com dica de arte, uma receitinha de brigadeiro de limão com suspiro. Aqui no estúdio já está todo mundo suspirando. Acho que em casa muita gente também. Eu volto já, continuem conosco.